lá! Vamos mergulhar hoje num momento que simplesmente virou a cultura brasileira de cabeça para baixo, o modernismo. A gente vai entender como um grupo de artistas muito corajosos decidiu que já era hora de criar uma arte que fosse finalmente a cara do Brasil. E para começar a nossa conversa, fica uma pergunta, que parece simples, mas que lá no início do século XX era bem complicada. A arte feita no Brasil refletia de verdade quem a gente era? Com nossas cores, nosso povo, nosso jeito de falar? Ou será que era só um eco do que vinha de longe? Para a gente entender o tamanho da revolução que eles fizeram, primeiro a gente precisa olhar para o cenário que eles queriam mudar. Era um Brasil que, artisticamente falando, vivia de olhos e ouvidos voltados para a Europa. E olha que ironia, o mundo lá fora estava todo vapor. Novas indústrias, cidades crescendo numa velocidade maluca, a Primeira Guerra Mundial balançando todas as certezas, ou seja, o mundo estava em plena transformação, mas a arte da elite brasileira parecia parada no tempo, olhando para trás. E aqui o conflito fica bem claro. De um lado, a gente tinha a arte acadêmica tradicional, cheia de regras, sabe? Linguagem super formal, temas clássicos e aquela obrigação de imitar os mestres europeus. Do outro lado, aí vinha o pessoal do modernismo. Eles queriam mais a liberdade para criar, usar a linguagem do povo, falar sobre a nossa realidade social e finalmente construir uma identidade brasileira. Tá, mas como é que essa virada de chave aconteceu? Bom, não foi com um pedido de por favor. Foi com um verdadeiro barulho. Guardem bem esse ano, 1922. Ele é um marco zero. É o nosso grito de independência cultural, um momento que define muita coisa do que a gente entende por Brasil até hoje. E o grande palco para esse grito foi a Semana de Arte Moderna lá em São Paulo. Durante uma semana, no Teatro Municipal, esses artistas se juntaram e mostraram para todo mundo que um novo caminho era possível. Foi um escândalo para a época, e era exatamente essa a intenção. E a agenda deles era bem direta, olha só. Primeiro, romper de vez com essa arte do passado. Segundo, criar uma arte com o nosso DNA, a nossa cara. Terceiro, valorizar o que é nosso, o povo, o folclore, as paisagens. E, por fim, usar a arte para questionar o Brasil, para apontar as desigualdades. Ok, a gente já sabe o que eles queriam, mas como eles fizeram isso? Quais foram as ferramentas que eles usaram para essa verdadeira revolução? Primeira coisa, jogar fora o dicionário complicado. A arte precisava falar a língua das ruas, a língua que todo mundo entendia. Chega de palavras difíceis só para parecer chique. A ideia era aproximar a arte da vida. Na poesia, por exemplo, isso significou uma libertação total. Sabe aquelas regras de rima, de número de sílabas por verso? Os modernistas chutaram o balde. Eles criaram os versos livres, que fluíam de um jeito muito mais natural e espontâneo. E essa aqui é genial. Eles usaram muito o humor e a ironia. Era um jeito inteligente de criticar a sociedade, de tirar sarro da elite que só imitava os europeus e de apontar os problemas do país sem precisar fazer um discurso sisudo. Era crítica disfarçada de piada. Agora, de todas as ideias que eles tiveram, talvez a mais original e, digamos, selvagem, foi uma que ganhou um nome bem provocador. Exato, antropofagia cultural. A ideia do escritor Oswald de Andrade era super ousada. Em vez de simplesmente negar a cultura que vinha de fora, ele dizia que a gente devia devorar essa cultura. Isso mesmo, comer, digerir o que ela tinha de melhor e, a partir daí, criar algo totalmente novo, com o nosso tempero. O processo era esse, em 3 passos. Primeiro, absorver o que vinha de fora, as novidades. Segundo, digerir isso tudo misturando com a nossa cultura, com a nossa realidade. E terceiro, criar uma obra final que fosse, sem dúvida nenhuma, brasileira. Genial, né? Certo, mas e depois de tudo isso? Qual foi o resultado final dessa história toda? Qual o legado que o modernismo deixou pra gente? Essa frase do Oswald de Andrade resume tudo de um jeito perfeito. Ele pega a frase mais famosa de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, e a transforma em to be or not to be, that is the question. Ele estava dizendo que a nossa grande questão, a nossa dúvida existencial, era sobre a nossa própria identidade, nossas raízes indígenas. Então, resumindo, por que o modernismo é tão importante? Porque ele simplesmente mudou as regras do jogo da arte no Brasil. Ele foi fundamental para a gente começar a se enxergar como nação, com uma cultura própria. E o mais legal, ele tirou a arte daquele pedestal intocável e a trouxe para perto da vida real, para perto do povo. A influência disso tudo a gente sente até hoje.
E, para fechar, fica a reflexão. Se aqueles artistas lá em 1922 se perguntaram o que era ser brasileiro e criaram uma arte para responder a isso, o que será que a nossa arte de hoje em dia, a música que a gente ouve, os filmes que a gente faz, diz sobre quem nós somos agora? A pergunta continua no ar.